O Eliezer, marido da Vitube, ele foi para a internet e abriu o coração. Ele falou sobre a depressão que a mãe dele enfrenta há anos. E por muito tempo, ele teve dificuldade de entender, olha só. Triste dizer isso, eu levei muito tempo a levar a sério o que minha mãe tinha. Muito tempo. Minha mãe sofre, tem depressão, tem 20 anos. Ela começou a depressão quando eu tinha 9 anos de idade. Eu li um comentário que me feriu bastante. Me feriu porque a pessoa fez um questionamento que era: você levou isso tudo de tempo para cuidar da sua mãe? Pois é. Levei. Eu não tenho memória da minha mãe, de como ela era antes. Antes da depressão, eu cresci vendo a minha mãe na cama tomando remédio. Pra mim era coisa que ela queria se fazer de vítima o tempo todo. Porque foi isso que me falavam. E não que isso sirva como uma justificativa da minha negligência. Mas eu não percebi, ou percebi e preferi ignorar, ou percebi, não sei. Ver minha mãe assim, pra mim, me deixa muito emocionado. Tô falando isso pra servir como um alerta. Até a gente, né, se emociona, muito profundo isso. E a gente se pergunta como que a família pode ajudar, né, ser o ponto de apoio para essa pessoa. Vem cá, vamos bater um papo importante. Aqui eu recebo Letícia Rodrigues, que é psicóloga. Obrigada, Lê, pela sua presença. E recebo também a Adriana e a Terezinha. Elas vão contar a história delas. A Adriana, gente, viveu esse lado do Eliezer também, né, de ver a mãe tendo depressão. E a Terezinha, aos 8 anos, ela passou por uma marca muito profunda na vida, que ela vai contar agora pra gente, o que talvez possa ter desencadeado, né, o que você vem enfrentando há alguns anos já, né, Terezinha? Boa tarde Boa a todos. tarde. Quando eu tinha 8 anos, eu perdi a minha mãe e nós éramos moradores de um lugar onde a gente não tinha contato com outras pessoas. Era na roça, né? E há 58 anos atrás, vocês podem imaginar o que significa uma criança. E minha madrinha convenceu o meu pai depois, que no dia que minha mãe morreu, enterrou ela, no outro dia, a minha madrinha falou com meu pai que ia me levar para eu estudar na cidade. E meu pai acreditou e deixou eu ir. Mas só que, chegando lá, a história foi outra. Minha madrinha me fez escrava. E eu acabei com 8 anos ajudando, sendo escrava de 7 crianças mais velhas do que eu. E, sim, passei horrores na minha vida que aqui não daria tempo de contar. E, até então, eu não vivi essa vida por 4 anos, até o meu pai descobrir que eu estava vivendo essa vida de terror na casa da minha madrinha, e ele me resgatou. E essa vida toda eu levei, e eu era conhecida nesse decorrer do tempo, a minha adolescência, a minha vida toda, como uma pessoa assim, ignorante. Porque o que aconteceu? Eu criei uma defesa. E a minha defesa era de ser aquela pessoa, você falava comigo e eu rebatia. Eu vivi 4 anos sem conseguir nem dormir. Eu não dormia por 4 anos. A vida na casa da minha madrinha era realmente de escravo. E ninguém sabia disso. Então, eu cresci assim, né, vivendo a minha vida normal. E as pessoas começaram, no meu crescimento, a me taxar. Que eu era ignorante, que eu era general, né? E usava essa minha forma para colocar medo nas crianças, que seriam meus sobrinhos. Olha, lá vem o general, lá vem as crianças. Eu estou contando essa parte porque foi a parte que mais marcou a minha vida, né? Que até hoje eu lembro. E por eu ser assim, essa ser a minha defesa, as pessoas não compreendiam, e muito menos eu. E aí eu falava, se tem tanta gente que diz que eu sou assim, é porque eu realmente sou. Eu casei, tive o meu filho,
Meu filho é um santo, o nome dele é Gabriel. E eu acabei levando meu filho numa consulta para saber se aquele meu jeito não estaria atingindo o meu filho e ele estaria com medo de ser ele mesmo por causa de mim, da minha forma de ser. E aí eu encontrei a doutora Soyan. A doutora Soyan, ela é uma neurologista, Sim, né? ela é muito conhecida, já passou aqui pelo programa. Sim, doutora Soyan, para mim, eu vou morrer e levar a doutora Soyan no meu coração. Porque ela foi a única que me enxergou como eu sou. E aí eu levei meu filho para ela e ela falou assim uma hora, falou com a enfermeira, você leva ele e cuida dele enquanto eu converso com a mãe? E aí ela começou a perguntar de mim. Aí eu falei, mas eu trouxe o meu filho, por que você está perguntando de mim? Aí ela falou, não se preocupa não, só conta a sua vida, quando você era criança. E depois que a doutora Soyan, eu me consultei com ela, que ela me contou, olha, você é desse jeito por causa da sua infância, né? E ela até um remédio que estava em tratamento, começando agora, eu experimentei um remédio. E aí eu acabei mudando, me aceitando, seguindo as orientações dela, e aí eu acabei me escondendo atrás de um sorriso falso. E daqui a pouquinho você vai contar pra gente em que momento e de que maneira essa depressão se manifestou na sua vida adulta. Agora, Adriana, você viveu esse outro lado. A criança que assiste, a filha que vê a mãe tendo depressão. Como é que foi isso para você? Boa tarde, Boa Roberta. tarde. É muito difícil. Eu falo que quando eu vi o vídeo do Eliezer, eu me emocionei bastante, e até porque eu tomei também uma posição igual a dele, porque eu não conseguia enxergar a minha mãe com depressão, eu conseguia enxergar minha mãe triste. Então, assim, nos 14 anos, quando minha mãe se separou, né, eu tinha 14 anos, e eu achava que ela era triste porque meu pai não estava presente. E eu falava muitas palavras duras para ela. Então, eu falava, levanta da cama, não fica assim, meu pai não gosta de você, arruma outra pessoa, você tem que passear, você tem que fazer. E foram anos. Então, assim, eu também não lembro da minha mãe feliz, sabe? E, assim, se passaram 17 anos, meu pai veio a falecer e minha mãe ainda continuava. Eu falo que minha mãe já era viúva do meu pai vivo. E, quando ele faleceu, essa tristeza também tomou conta dela, né? Então, eu falo, hoje eu tenho um olhar já diferente, já consigo entender a depressão, né? Teve uma vez ainda que eu acho que eu a machuquei, porque eu ainda falei assim, não recebeu alta ainda não do psiquiatra, psicólogo, né? Mas hoje eu tenho um olhar diferente, olhar para outras pessoas também, até porque eu passei também pela depressão, mas eu tive que ser forte por mim e por ela, né? Porque foi na minha adolescência e quando eu estava na faculdade. Eu convido você aí de casa que está acompanhando o Fala Espírito Santo a mandar seu comentário, né? Você que enfrentou a depressão ou então alguém na sua família, né? Alguém que está ali naquele seio familiar. Qual foi o seu papel? Qual foi a importância, né? Como que você fez para tratar desse assunto? Ajudou de que forma? Ou não, até de repente hoje reconhece que usava palavras que acabaram machucando essa pessoa. E aí, Letícia, como que a família pode ajudar? E não, se tratando aqui dos filhos, né? Não colocando uma responsabilidade em quem é criança ainda, vendo aquilo, mas como que os filhos também podem, de alguma maneira, contribuir para uma melhora desse quadro? Sim, assim, boa tarde. São depoimentos muito fortes, né? Muito emocionantes e chocantes ao mesmo tempo, porque a gente está falando de uma doença mental que ela é relativamente popular, ela comete basicamente 5% da população brasileira, mas em algum caso ou eu viverei uma depressão ou eu conviverei com alguém com depressão. E, no entanto, é uma doença tão estigmatizada, com tão pouca informação, com tanto preconceito, com tanto estereótipo. Depressão, ela não está relacionada a tristeza ou preguiça ou falta de motivação, é uma doença psíquica que precisa de um olhar e precisa de um tratamento. Terezinha, ela foi olhada por um profissional sensível e, a partir desse olhar, ela começou a buscar os movimentos, houve aí uma intervenção medicamentosa, mas também houve um movimento em busca da cura.
Então, aquela depressão não faz parte de quem eu sou, mas é parte de algo que precisa ser tratado e precisa ser olhado. Então, se a gente for pensar num investimento familiar, o primeiro passo é o conhecimento. A gente precisa conhecer, porque a gente só tem empatia pelo que a gente sabe. E se, dentro de um modelo familiar, a pessoa que é deprimida ou quem convive com essa pessoa deprimida continua reproduzindo estereótipos preconceituosos, esses estereótipos não vão favorecer a cura. E aí a gente não tem que também entrar num viés de culpabilização de um filho que às vezes também está dentro desse ambiente preconceituoso e que precisa de informação. Então, é muito bom, Roberta, quando a gente tem um programa como esse, a gente pode legitimar a depressão como uma doença e entender que, diferente de uma tristeza que é circunstancial, é um quadro de perda de capacidade de existência. Você perde a capacidade de viver, de fazer, de sonhar por um período relativamente longo. E não é circunstancial. E não adianta a família dizer, mas você tem tudo. Se alguém tivesse uma casa como a sua, se você tivesse filhos maravilhosos como o seu, esse tipo de fala aumenta a tristeza e aumenta a culpabilização. Então, eu diria que o caminho é o conhecimento. Procurar saber, a internet está aí cheia de fontes, procurar ver depoimentos de pessoas que passaram por isso e enfrentaram e se curaram. Eu acho que isso é importante. A depressão, ela tem cura. E é importante, sim, me colocar nesse lugar de tratamento, se precisar tomar um remédio, fazer uma terapia, buscar grupos de apoio, porque tem cura. Olha só, você aí de casa já está mandando seu comentário, você já viveu ou conhece alguém, né, na sua família que tem enfrentado isso? De que maneira você tem ajudado essa pessoa? Manda pra gente seu comentário, já chegaram várias respostas aqui. Boa tarde, depressão. Tem gente falando, né? Tem tratamento. Eu tenho há muitos anos, né? Mas ela está falando que fica difícil encontrar a cura porque lida com ela todos os dias. O importante é o controle sobre ela e não o contrário. Medicamentos, exercícios, alimentação ajudam muito meus traumas, os traumas, né, que foram gerando. É como se fosse matar um leão por dia, né? Esse é o comentário da Clara Campos. Beijo, Clarinha. Ela diz, tem mais comentários. Olá, Roberta. Boa tarde. Eu tenho depressão, luto contra ela há 5 anos. Recentemente eu tive uma crise forte. Não é fácil, viu? Não é fácil para as pessoas que estão em volta. Não é fácil para quem tem. Só quem tem sabe como é uma dor infinita. E quando você está em crise, realmente parece que o mundo desaba na sua cabeça. Tem outro relato, uma participação até internacional aqui. Eu passei muitas situações na vida que sempre me fortaleceram. Eu achava que a depressão era frescura, porque eu superei as coisas bem difíceis, né? E pessoas com problemas pequenos, sofrendo, né? Era a pergunta que ela se fazia, até que minha filha entrou em depressão. Eu percebi que só os meus conselhos não seriam suficientes para ajudá-la. Hoje ela faz terapia e está bem melhor. É importante ter compreensão e buscar uma ajuda profissional. Gente, que relato interessante esse daqui. Daqui a pouco eu vou voltar a ler mais comentários, mas teve uma pessoa aqui falando da luta, né, com o passado também, e a maneira que isso foi se manifestando na vida dessa pessoa. E você, de que maneira isso manifestou na sua vida adulta, Terezinha? Eu nunca aceitei a depressão, na verdade. Os médicos sempre falavam que eu tinha depressão, mas eu nunca aceitei. Por quê? Eu imaginava, gente, mas eu estou extremamente feliz. Eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho um filho maravilhoso, a minha vida profissional, meu filho trabalha. Então, eu nunca aceitei depressão. Porque eu falei, eu não nasci com ela, então ela não faz parte de mim. Então, assim, e eu sou muito moleca, né? As pessoas me chamam de pimenta, porque eu faço esporte radical, faço rapel, fiz mergulho, faço essas coisas doidas, tudo eu faço. E eu acho que isso me ajuda muito e eu não aceitava mesmo a depressão. Eu nunca tive assim, aquela crise de cair sofrida, ai, que dó, que pena da bichinha. Né? Nunca passei por isso. É por isso que foi tão difícil para a minha família aceitar. Mas e por dentro? Pois o que você sentia? Mas aí é que está. De vez em quando, eu sentia assim... agonia, tristeza, uma coisa ruim, mas não tão grave quanto as pessoas que têm depressão. Por quê? Porque eu não aceitava. Depressão é você não aceitar. Porque depressão, quando ela vem aquela agonia, aquela tristeza, aquela dor, aí você fica... Ai, entendeu?
Eu não. Quando ela vinha, eu arranjava um jeito, cantava, gritava. Eu danço sozinha em casa, eu converso sozinha comigo mesmo, porque eu só tive um filho, então eu fico sozinha. Mas eu nunca, eu vou culpar minha madrinha, eu vou culpar, entendeu? Tem coisas na minha vida, assim, que eu não conto. Porque, se eu contar, magoa as pessoas que fizeram comigo. É lógico que, nesse caminho de depressão, muitas coisas foram acontecendo que hoje eu poderia estar rastejando, que eu poderia estar apontando, mas eu escolhi viver. Porque eu falar com você, talvez que você está me machucando, talvez seria pior para mim e para você. Entendeu? Então, eu preferi esconder atrás do meu sorriso. E eu costumo dizer, o dia que eu não sorri para você, é o dia que eu mais precisei de um sorriso seu. Porque eu vivia. Aí, um dia, o ano passado, aconteceu um fato terrível, que eu nunca na vida, nunca imaginei que eu pudesse passar. Nunca, 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 nunca. E aconteceu. E aí eu descobri que eu estava em depressão porque um dia eu tive pena de mim. E a pior coisa da depressão, não existe sentimento pior, é você sentir pena de você. E eu senti pena de mim. Aí eu falei, agora eu tenho que buscar socorro. Busquei socorro na oração, porque Deus sempre esteve comigo. E entenda que não existe vitória sem Deus. Não existe. Você não consegue levantar de lugar nenhum sem Deus. E depois disso, eu resolvi também dizer, se eu venci no passado coisa pior, que eu não entendia de nada, agora que eu entendo, por que eu vou cair? E levantei de novo e estou aqui hoje. E depois de também assistir tudo que sua mãe passou, como que você também se reconheceu depois na depressão? Então, é muito difícil, porque você tem que colocar uma máscara para poder sorrir, para poder viver, para poder estar perto das pessoas, porque as pessoas elas não entendem, então você tem que se vestir mesmo de outra pessoa. Mas eu falo que eu comecei a tirar um peso, que era tanto da minha mãe quanto do meu pai, para eu poder caminhar com os meus filhos. Porque eu falei, tem coisa que eram deles e não pertencia mais a mim, né? Eu tive que crescer, então, porque eu ainda passei mesmo em gestação, na minha gestação com depressão. Então, eu tive que aprender. E quando eu consegui aprender e a perdoar, né? Porque eu culpava também, não olhava para mim, né? Me deixou na minha adolescência, né? Não olharam para mim, não cuidaram direito de mim. Então, quando eu falei, eles fizeram tudo aquilo que eles sabiam e tinham condições de fazer, né? Emocionalmente, foi mais leve para mim. Então, hoje eu consigo amá-los, né? Eu consigo estar perdoando. Eu falo, eu amo a minha mãe. Ela falava assim, eu não sinto que você me ama, sabe? Então, eu falo, eu amo a minha mãe. Bom, a Terezinha estava falando aqui sobre ter essa aparência, né? A maneira que o mundo te enxerga, mas aquilo que você carrega, às vezes, no seu silêncio. E fez lembrar até de um relato interessante que a Gretchen falou sobre esse assunto também de depressão. Quem olha a Gretchen, aquela mulher, né, com autoestima, com autoconfiança, a mulher sorridente, presente em festas, em eventos, aqui no Carnaval Capixaba, por exemplo, também. Então, ninguém imagina que ela acabou de desistir de um reality, ela saiu com um mês do reality, agora o Power Couple. Ela trouxe esse assunto agora, essa semana, na internet, falando que foi justamente por conta da depressão. Ou seja, não tem cara, né, Letícia? A depressão não tem cara. Quem olha, enxerga a pessoa de um jeito, mas por dentro nem sempre ela está traduzindo aquele sentimento. Sim, não tem cara, não tem faixa etária, não tem condição social, não tem estabilidade financeira. Ela acontece por questões circunstanciais, um falecimento, um divórcio, uma crise financeira. Ela acontece por questões genéticas, por questões relacionadas a uma própria doença física, por modelos repetidos, familiares. Ela acontece.
na história das meninas, talvez a similaridade seja um passado com dificuldades, com marcas, com traumas, e ambas foram buscando ali estratégias para ressignificar essas histórias e fazer diferente. E muitas vezes o que a gente está chamando aí de máscaras, né, de personagens, são movimentos que a gente precisa fazer para continuar existindo, quer profissionalmente, quer pessoalmente. E só quem passa por isso sabe a energia gasta para sustentar essas máscaras. Por isso que é muito importante, dentro das condições, um exercício de autoconhecimento, buscar terapia, buscar falar sobre isso, buscar vou dizer, admitir e se colocar nesse lugar para que a cura, para que o tratamento possa te atravessar também. Eu super acolho a fala da Terezinha quando ela fala assim, eu sempre busquei movimentos, fazer coisas, fazer atividades e está certíssima, faz parte. Um corpo saudável é um corpo ativo, mas a gente também precisa parar e olhar para esse lugar. Se de repente o outro não está enxergando, a gente precisa enxergar. Então, se hoje você perceber que atividades que antes eram prazerosas para você, hoje não tem mais prazer, você faz por um senso de obrigação ou por uma rotina e você gasta muita energia para fazer aquilo, ligue um sinal de alerta. Se você perceber que o seu pensamento está muito negativo, você está muito desesperançoso, volta e meia você pensa, seria melhor que eu nem existisse, ou o seu sono está desregulado, ou o seu apetite está desregulado, ligue um sinal de alerta. Então, ninguém melhor que a gente para identificar que algo não está funcionando direito. E de posse disso, vai buscar ajuda. Tem aqui muitos relatos. Albertinho, eu tenho depressão há anos. Meus filhos acham que eu faço isso para chamar a atenção. Na semana passada, eu tentei tirar a minha vida. Depressão ainda é uma doença não conhecida, né, por muitos. Só quem tem sabe o que é. Outro relato, eu sofri uma depressão tão forte que eu tentei também tirar minha própria vida. Hoje, graças a Deus, estou bem. Isso por conta da morte da minha mãe. Mas Deus me resgatou. Sou muito grata, né, a Ele. É o comentário da Maria Araújo. Tem outro relato, eu sei bem o que é a depressão. Ela é devastadora, mas graças a Deus eu tive minhas filhas ao meu lado. Olha a importância, né, de ter esse apoio. Essa mãe aqui está enaltecendo a presença das filhas. E eu prometi para mim mesma que nunca mais, né, eu ficaria dependente de remédios para depressão e ansiedade. Prometi que iria lutar contra isso. E hoje ela é vencedora dessa batalha. Tem outro relato, Robertinho, eu tenho depressão há anos. Esse eu já li. Outro relato também que me chamou a atenção. Cadê? Boa tarde, Alberto. Eu tenho depressão e é muito difícil para quem tem. Eu sofri muito na minha infância. Eu tentei lutar sozinha e venci muitas coisas ruins na minha vida. Porém, isso desencadeou a depressão que eu tenho hoje. É um relato muito parecido com a Terezinha. E aí, Letícia, se a gente voltar a vários programas que nós já fizemos com você aqui, o quanto que na infância isso pode trazer marcas na vida adulta. Às vezes um comentário, às vezes uma violência que a criança sofreu. Por isso a gente precisa prestar muita atenção nessa fase da vida, né? Sim, com certeza. Porque a criança, ela não tem muita compreensão do que o comportamento dela pode estar produzindo. Então, se de repente acontece algum cenário mais violento em casa ou privações de alguma coisa, a criança sempre vai trazer para ela a responsabilidade e o peso daquele evento. E se ela não tiver um ambiente em que ela possa falar, colocar as questões dela, as dúvidas dela, ela vai criando os próprios conceitos do ambiente e de si. Então, se um adulto, que é essa pessoa que tem a responsabilidade, muitas vezes, de apresentar o mundo para essa criança, já enche essa criança de estereótipos, de falas preconceituosas, de rótulos, aquilo passa a ser o trilho pelo qual ela vai seguir a vida. Então, é muito comum a gente, né, eu acho que até você trouxe esse caso, assim, você tem uma mãe depressiva e depois você começa a emitir comportamentos depressivos. A gente sabe que a depressão é multifatorial, fatores genéticos contribuem, mas a repetição de um modelo também contribui. Perfeito. Então, a gente também precisa ficar bem atento. Olê, nosso tempo já está acabando, mas só uma pergunta. A Eliana falou que perdeu o esposo, a filha, a irmã no começo da pandemia. E todos os dias ela fica lutando, só que ela não levanta da cama. Isso já tem mais de 5 anos, ela não superou ainda. E ela pergunta, quanto tempo dura uma depressão? Ô, Eliana, queria muito poder te dar essa resposta, mas eu posso te dizer que se
entendo a falta de força, entendo a falta de energia, mas precisa haver um movimento. Precisa haver um movimento de sair desse ambiente, precisa haver um movimento de buscar ajuda, buscar conexões, se não uma ajuda médica, que seria o ideal, buscar ali a ajuda de uma rede de apoio, a religião que seja, a família, mas você precisa sair desse lugar. Sair desse lugar que eu falo até mesmo fisicamente e buscar outras fontes de reforço, porque permanecer onde você está não vai trazer a sua cura. E a gente entendeu na frase dela que ela está esperando por isso, né? Que ela quer saber quanto tempo dura e que a gente tenha te ajudado com essa fala da Letícia. Obrigada, Lê, pela sua presença aqui com a gente. Está com saudade, viu? Eu também. Dri, ó, um beijo, tá? Receba o nosso carinho sempre, o nosso abraço. E para você também, Terezinha, obrigada por compartilhar um pouco da sua vida com os nossos telespectadores para falar desse assunto tão importante. Boa tarde.